tarde a todos. Que responsabilidade, né? Depois dessas 3 lindas apresentações, aí vem a Giane. É bem diferente da Dilma. A Dilma fala bem mais, a Dilma engata no primeiro e vai, né? A gente já não é tanto assim. Mas vamos lá. Não vou deixar para trás a Dilma. Bom, pessoal. Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? O meu trabalho é sobre a literatura infantil e a diversidade. Apesar de ser um título pequenininho, né? Mas o tema é bem complexo. É bem, como é que eu vou dizer para vocês? É um tema que tem que ser trabalhado até, eu diria, com muito coração. Tá? Ai, deixa eu ver. Isso. E para mim, se você... Esse aqui. Os dois me acertaram. Bom, como eu já disse, né, sou Giane Marques Grupelli, sou orientadora educacional, pedagoga, tenho pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional e orientação educacional. Trabalho na escola Bernardo de Souza, é uma escola de educação infantil, a maior escola da cidade, né? A gente está com quase 700 alunos agora, que é de 0 a 5 anos de idade, aqui na cidade de Pelotas. O objetivo geral do meu trabalho é desenvolver uma ferramenta acadêmica, né, para estimular de uma forma lúdica, prazerosa, a leitura de livros que trabalhem com a diversidade e com a representatividade dos alunos da educação infantil, mostrando, né, a importância do desenvolvimento e aprendizagem das crianças, buscar um incentivo para trabalhar com o hábito, para gerar, né, o hábito da leitura, discutir o papel da utilização da literatura de uma forma prazerosa e considerar que há livros que trabalham com as deficiências intelectuais. Eu coloquei, nós vamos trabalhar, até no início a gente pensou, eu e a Angelita, em trabalhar todas as diversidades, até hoje eu sabe, porque uma escola do tamanho da minha, a gente trabalha com questões de gênero, de racismo, né, etnias, mas ia ficar um trabalho muito amplo. Então, a gente decidiu, aí eu comecei a pensar qual é a questão mais preocupante atualmente na escola. E aí vai na questão da deficiência física e intelectual. Não, aqui não aparece aqui o vermelhinho. Não, mas ele não fica vermelho, pode falar. Bom, aí então, eu digo, não, vamos pegar então as deficiências, que é o tamanho da nossa escola, com a quantidade de alunos que tem, até é normal a gente ter mais alunos, mais crianças com deficiências, né? E nós, contando assim por alto, nós temos quase 60 alunos autistas, mais cadeirantes, síndrome de Down também a gente tem, né, outras síndromes como de Turner, e os professores, deixa eu passar aqui, e os professores acabam tendo dificuldade para trabalhar com esses alunos, essas questões, né. Então, como objetivo específico, o nosso trabalho, eu digo nosso trabalho porque a Angelita é tão presente comigo, a Angelita sempre do meu lado, então eu não me atrevo a dizer que o trabalho é meu, é nosso, tá, Angelita? Então, é trabalhar a socialização entre os alunos, né, mostrar para eles que nós somos todos diferentes e que a gente precisa aceitar essas diferenças, né, estimular. Até hoje de manhã eu assistindo, não sei se o Eduardo está aqui, acho que não está mais, mas vendo até o trabalho da colega aqui, que também fez o trabalho sobre literatura infantil, e do Eduardo também trabalhando, né, sobre as deficiências, digo, gente, que fantástico, tá? Porque eu estou pegando a primeira etapa da criança ali, que vai chegar aqui, né, no ensino fundamental, no ensino médio. Então, olha a importância da gente trazer esses alunos já com preparo, né, para essas situações. Utilizar, né, a literatura infantil como recurso lúdico, né, sendo que ela é reconhecida como elemento essencial para o desenvolvimento das habilidades
e as percepções das crianças, né? E a apresentar a importância da literatura infantil no desenvolvimento cognitivo, a valorização da criatividade, da independência, da emoção, né, infantil, chamado o pensamento crítico, e com ênfase para tornar a criança mais ativa, participativa, não aquela criança conformista, né, se conforma com tudo. A questão, né, que norteia o nosso trabalho é como a literatura infantil contribui para o trabalho em sala de aula a respeito da diversidade. Bom, a justificativa, né, que está dentro, é descobrir as dificuldades que os professores encontram para trabalhar, que é a seguinte: eu tenho 22 anos de serviço público na educação, né? Desses 22 anos, 13 anos eu trabalhei com a educação infantil, direto com a educação infantil. Mais 3 anos eu trabalhei com alunos do ensino fundamental, anos iniciais, eram alunos de terceiro ano. E há 6 anos, quase 7, eu sou orientadora educacional, que é um sonho meu, a orientação. Mas assim, quando eu parei, né, fui para a orientação, eu fui convidada para trabalhar na educação infantil, foi quando eu fui parar na Bernardo de Souza, e eu fui correndo porque eu amo a educação infantil, adoro trabalhar com os pequenos. Mas aí, como orientadora, os professores começaram a me procurar muito, a me chamar muito, na questão de as crianças não queriam se aproximar daquele coleguinha, né, o autista, porque ele era mais agitado, não consegue ficar quietinho, acabava atrapalhando eles. Ou os colegas que têm alguma deficiência física também, parecia assim que eles tinham medos de chegar perto daquele coleguinha, e os professores diziam: Jenny, o que eu faço? Como é que eu trabalho? Né? O que a gente faz? Inclusive, pais que eu digo, vêm de casa muitas vezes, né? Então, os professores me relatavam também, até eu cheguei a escutar de pais pedindo para que não sentasse o filho naquela mesa onde tinha algum aluno com alguma deficiência. Puxa, aquilo entra dentro da gente, dói, né? Porque não, a gente não quer isso aí. Ela que trabalha na educação infantil também já deve ter passado por situações assim, infelizmente. Aí eu pensei em uma maneira, como trabalhar isso, né? E eu, na minha época de sala de aula, da educação infantil e anos iniciais, eu sempre trabalhei muito com a literatura. Eu fazia muita roda, na educação infantil rodinha com as crianças para contação de história. Nos anos iniciais eu tinha sempre um horário no final de aula para as crianças escolherem um livro e eles mesmos lerem as historinhas para as crianças. E sempre funcionou muito bem, porque chama a atenção deles, eles gostam dessa atividade. Então eu comecei a pensar, por que não ajudar os professores a partir desta, né, da literatura infantil? Então, fomos atrás dos referenciais teóricos para poder trabalhar. Tem que ter um embasamento, porque só a experiência da gente também não vai, né? A gente não pode. Então, o meu trabalho, o nosso trabalho, ele tem como principal referencial teórico Bruno Bettelheim, né? Que, principalmente no livro dele, a Psicanálise dos Contos de Fadas, que é um livro que eu sou apaixonada. Eu já tinha lido ele há um tempo atrás, num outro trabalho que eu fiz durante a graduação em pedagogia. Então, e agora eu digo, volta. E aí, por coincidência, a Angelita também me passou, eu digo, tá, fantástico. E então ele fala muito ali nos contos de fadas, né, onde as crianças conseguem se colocar no lugar dos personagens, conseguem fantasiar, viver na imaginação deles a realidade. Também tem outros autores também que estão ajudando, estão colaborando, coloquei alguns ali. Aí vocês até podem olhar mais tanto os autores, assim, né? Até hoje também alguém perguntou, dá tempo de ler tantos autores, que não são só esses, tem outros também, que a Angelita mesmo tem uma biblioteca maravilhosa, então me emprestou vários livros que eu ainda estou, né, lendo.
A gente não acho que não vai parar até terminar, até fazer a defesa e acho que vai dar seguimento para sempre. Mas aí tem o Lajolo, Coelho, Zíbero, Cagnete, Cato, Foucault, Veiga Neto, Costa e entre outros, como eu falei para vocês. E a revisão da literatura, né, ela está sendo fundamentada em trabalhos científicos que já foram publicados em periódicos do CAPES, no Google Acadêmico, no período de 2017 a 2022. E assim, durante a minha pesquisa, eu usei como palavras-chave a literatura infantil, diversidade, educação infantil. Mas assim, durante as minhas pesquisas, se a gente colocasse inclusão, a gente encontra muita coisa dessa, assim, né, materiais diversos, maravilhosos. Mas quando a gente começa a filtrar mais, como eu queria até deficiências físicas, intelectuais, já foi mais, menos, né, a gente encontra menos trabalho. Bom, a proposta do produto educacional é criar um portfólio com livros da literatura infantil, né, que trabalhe com os temas das diferenças, das deficiências intelectuais e físicas. 5 minutos tá, Júlia. Está bem. A metodologia, né, vai ser através de trabalho vai ser realizado. Aqui Vinícius agora falando, me deixando ansiosa. Viu como tu fala também? A gente fica, bate o coração quando ele fala isso pra gente, né? Tudo bem. O trabalho vai ser realizado através de registros de entrevista com os professores, né? Entrevistas sendo estruturadas com professores da educação infantil para ver as dificuldades que eles têm, porque até assim, gente, eu já venho tendo umas conversas, digamos assim, informais com professores, e para minha surpresa, os professores, eles não têm materiais para trabalhar em sala de aula. É difícil, né? Aí eu comecei a pedir para outros colegas, e uma coisa muito legal que ela está rapidinho aqui, foi que eu tenho uma colega de muitos anos que trabalha agora numa biblioteca até vou dizer escola, Bibiana de Almeida, e aí eu perguntei para ela se a escola tinha, porque ela tem educação infantil também, tem os anos iniciais, se tinha algum material, porque eu quero ter os livros em mãos também, assim, né? E aí ela olhou, foi pesquisar e veio me dizer que não foi encontrado nenhum livro na biblioteca da escola, uma escola de ensino fundamental. Agora vocês imaginam uma escola de educação infantil, que os professores têm muitas vezes tirado o bolso dele para ter os materiais de trabalho, né? E nem tem biblioteca. Até uma coisa que eu vou lutar muito para que tenha uma biblioteca na escola Bernardo de Souza. E aí depois, agora passado uma semana, 2, esta colega me mandou uma mensagem me pedindo, que eu tinha dado uma lista de livros para ver se ela tinha lá, me pedindo essa lista de livros, a Angelita nem sabe ainda, porque a escola, ela comentou na escola que eu estava precisando, que eu estava procurando e que não tinha lá. A escola se interessou, pediu a lista desses livros, eles vão comprar, não todos, mas alguns, e vão me emprestar. Eu digo, pá, que coisa boa, né? Que está surtindo efeito, né? Tá, só um pouquinho. A aplicação do produto, né? Os professores, eles vão poder se apropriar do portfólio, vão ver a necessidade em sala de aula ali, né? Qual é o tema, assim, qual é a preocupação maior, se é com um aluno autista ou se é com uma criança Down que está em sala de aula ali, vai poder pegar o portfólio e pegar essa literatura e trabalhar com seus alunos. Aqui eu fiz o cronograma, né? Eu botei a partir de 2022, mas na verdade, quando eu entrei no mestrado, que era um sonho meu que eu estou realizando também, como acho que a maioria de todos nós aqui, eu já tinha, né, quando eu fiz a inscrição para a seleção, eu já tinha em mente o que eu queria trabalhar. Então, as leituras, né, as pesquisas já começaram assim antes, mas começaram a se aprofundar mesmo em 2021, quando eu entrei e eu sabia que eu ia precisar.
E aí os levantamentos de dados também, né? O início da escrita, que eu comecei em abril, as conversas informais com os professores, né? Em maio já comecei a conversar com eles para ter uma ideia. A gente tem uma previsão da qualificação agora para novembro e, né, depois vamos desenvolver o produto e, se Deus quiser, até o próximo semestre, primeiro semestre do ano que vem, a gente está na defesa, né, tremendo, que nem eu estou aqui agora, porque eu estou tremendo. Ai, subiu tudo. Então tá. Não, o final era só um agradecimento a todos, né? E meus dados ali. Então não sabia onde tá. Obrigada. O meu agradecimento a todos. E tinha o meu contato ali, mas podem me procurar, apesar de não estar ali, vocês podem me procurar para tirar alguma dúvida, quererem saber alguma coisa, até principalmente para me trazer, né, um apoio, uma colaboração, vai ser muito bem-vindo.